Alô mãe, alô pai atípico, mais uma sexta-feira a gente está de volta. Esse canal está aqui para prestar um suporte emocional para mães e pais atípicos, porque a gente sabe que é escasso, que é carente isso ainda, é muito voltado só para o filho, e não que isso seja ruim, é claro, mas a gente precisa desse apoio. Então, se você não conhece o canal, já fica ligado aqui, que toda semana a gente tem um tema, um vídeo novo falando sobre assuntos relacionados. Mas o vídeo de hoje eu vou fazer uma dinâmica diferente dos vídeos anteriores. Se você está aqui há mais tempo, você já deve ter visto alguns vídeos aí com atividades sugeridas, né? Atividades para gestão de emoção, para como você lidar com alguns traumas, com a situação toda. Então já pode dar uma maratonada, dar uma procuradinha aí, já tem algum tempo esses vídeos, mas são bem legais, são atividades terapêuticas, que pode tanto para o homem quanto para a mulher fazer. Mas a dinâmica de hoje, como eu já falei aí, né, canal lá fora, o desabafar é um ato terapêutico. E como é difícil desabafar. Parece que é tão fácil, né? Mas não é. O desabafar não necessariamente vai deixar o seu problema menor, a sua dificuldade menor. E não quer dizer também que a pessoa que está escutando vai trazer a solução para a sua vida. Porque geralmente ela não traz. Você deve saber se você já fez algumas terapias. Mas o desabafar, só o ato de colocar para fora acaba ficando mais leve. Tudo que a gente está carregando, não sei há quanto tempo você carrega isso. Então, talvez, pode ser que eu desabafe algumas coisas aqui e que você vai me entender, porque você passa por algo parecido. Ou a gente faz essa dinâmica, eu falo daqui, você vai estar respondendo e pensando daí. Porque nós que somos mães de forma geral, eu digo, como é difícil a gente ver o nosso filho doente, né? Com um resfriado, uma gripe, uma infecção, febre, tendo que tomar remédios ou injeções. Agora, você imagina quando a gente tem um diagnóstico ou mais de um diagnóstico, onde o seu filho, aquele filho amado, tem uma doença que não tem cura. Doença, eu diria, né, pela deficiência, mas se uma gripe às vezes já é tão sofrido para a mamãe aguentar, agora você imagina uma deficiência. Uma doença que não vai ter cura e que não só ele, mas toda a família vai conviver com isso o resto da vida. O resto da vida parece pesado demais. Parece que perpetua uma situação na nossa cabeça quando a gente recebe essa notícia. E eu já ouvi algumas vezes que amor e paciência resolve tudo. Amor e paciência é a base de tudo. É a estrutura. Amor e paciência é a parte mais larga de uma torre. Imagina que essa é a estrutura. Amor e paciência. Amor e paciência não faz todo milagre. Para cima dessa estrutura e dessa base de amor e paciência existem inúmeras coisas ali para frente, torre acima. Você precisa de terapias, você precisa de bons profissionais, você precisa sim de uma rede de apoio. Amor e paciência da parte da mãe. Mas quando a professora ou coleguinha não tem esse amor e essa paciência e você é obrigado a lidar com uma situação onde o seu filho foi agredido na escola, o que acontece muito, infelizmente, já aconteceu com a Vitória, com a minha filha. Amor e paciência, e quando você precisa trabalhar para suprir toda a demanda do seu filho, e quando você precisa gastar R$800 só de medicações, mais uma boa paulada de fralda geriátrica, porque o nosso filho já não é mais um bebê. Amor e paciência é a base, é o essencial, mas ela não mantém tudo isso. Você vai mudar toda a sua vida, você vai perder os seus amigos, os seus contatos. Talvez você tenha perdido o seu trabalho também, como foi o meu caso, como foi o caso do meu marido um dia. A sua vida vai mudar toda. E de repente você vai ver assim, de pernas para o ar. Dependendo da deficiência do seu filho, como é o caso da Vitória, que ela tem alguns transtornos, e o autismo do nível 3, de repente você vai passar a ver aquela criança pura e inocente se machucando,
se automutilando e você sentir que não pode fazer nada. Até pode, mas parece que não faz diferença, não faz efeito. Você não foi ensinada a lidar com aquela situação. A gente passa pelo luto e esse luto é incompreendido. A gente passa pela dor e essa dor é invisível. Às vezes a gente recebe um tapinha nas costas quando quer desabafar com alguém que está de fora, né, que tem uma visão diferente, e o tapinha vem com um parabéns, você precisa ser forte. E agora eu te pergunto, você mãe que está assistindo, quando foi que você não foi forte? Será que o fato de eu chorar de vez em quando quer dizer que eu não estou sendo forte? Será que o fato de eu me ver em desespero quer dizer que eu não estou sendo forte? A gente é forte todos os dias, porque a gente não tem outra opção. E aquela frase que a gente ouve muito e ela fica ecoando no meu ouvido e ecoa com frequência: você precisa estar bem para o seu filho estar bem. Você precisa estar bem para o seu filho estar bem. Como é fácil a gente ouvir essa frase e como é difícil a gente ver o significado e o sentido dela quando parece que nada contribui para a gente estar bem. Como é que a gente vai estar bem quando a gente não tem uma rede de apoio? Eu não tive nenhuma rede de apoio até os 8 anos da Vitória e não foi por falta de tentativa. Nós mudamos de cidade, de casa, a gente nunca mediu esforços para isso. Fosse para uma terapia melhor, fosse para estar perto da família, fosse por o que fosse, porque o que a gente entendia ali no momento seria necessário. E eu vou aqui te falar que alguns dos vídeos eu rio, eu tento falar e levar de forma leve, porque foi a forma que eu encontrei para ser menos doloroso. Não é porque tá fácil para mim, não é de repente, é fácil você falar, você não vive o que eu vivo, eu sei, eu imagino o que você passa, porque eu passo e eu sei o quanto é difícil, mas foi a forma que eu encontrei. Mais leve, para não estar todo dia muito pesado, mais do que eu aguento. E às vezes eu vejo um pouco de graça mesmo, né? Porque eu sou assim, eu sou dessas que fala sozinha, eu falo e eu mesmo respondo, e eu mesmo rio, e eu mesmo me elogio. Então a gente tem dessas também, tem esses momentos. Já teve semanas que eu chorei um monte, eu chorei, que eu fiquei com o olho inchado, eu não conseguia parar. Teve semanas que eu gritei. Inclusive, todas essas atividades que eu passo aqui, que eu passei algumas vezes, eu fiz e me ajudou muito e tem me ajudado ainda, porque a gente faz uma vez, dali um tempo a gente faz de novo, não tem problema. Mas também teve vezes que eu quis muito chorar para pôr para fora e eu não consegui. Eu fiquei no automático. Parece que como um modo de defesa do meu corpo. Eu me esforçava, eu tentava, eu forçava, porque eu queria ficar mais leve e eu não consegui colocar para fora. Parece que a gente ouve tanto que você tem que ser forte, engole, tem que ser forte, aguenta. É como se a gente ficasse saturado em algum momento. Quantos anos eu passei as noites em claro, provavelmente você passou muitas noites em claro também. Mas para quem não passa por isso, normal, né? Todo mundo tem insônia. Eu vou te contar que teve uma vez específica em que eu me lembro, me recordo, a Vitória passava por surtos constantes todos os dias, ficou alguns meses assim. São surtos psicóticos, né? Além das crises do autismo. E eu acho que eu já tinha passado do limite, mas acredito eu que na época eu não tinha percebido ainda. Eu estava sem condições nenhuma, emocionalmente, de lidar com mais um surto daquele. Como meu marido na época estava um pouco melhor do que eu, a gente tem o hábito, né, de só abraçar ela e rezar, e rezar, e rezar incansavelmente. E eu não consegui fazer isso nesse dia. Nesse dia eu me tranquei no banheiro. E comecei a chorar, olhando para o espelho. E eu batia na minha cabeça.
com aquela ilusão, sabe? Eu batia meio que de forma inconsciente com a intenção de que a minha dor física fosse maior do que a minha dor no coração, a minha dor emocional, porque parecia que o meu peito estava sangrando por dentro e eu não tinha para onde correr, e eu orava e parecia que Deus não me ouvia. E com certeza ele estava me ouvindo. E ele estava me dando força ali. Mas a mente é uma coisa muito louca, como eu sempre falo, né? Já faz alguns anos que eu tenho lido muito, tanto a Bíblia quanto outros assuntos da gestão de emoções, de comportamento, de como lidar com tudo isso, para manter a cabeça ativa, para manter, de alguma forma, o corpo e a mente em movimento. Porque eu não podia desistir, eu precisava melhorar de alguma forma. Inclusive o canal foi com essa intenção, é levar um pouquinho do conhecimento que eu tive, que eu tenho tido todos esses anos, para você que está aí desse lado. Esse canal não está aqui para mostrar que eu sou forte, ou que eu sou uma boa mãe, ou que eu estou conseguindo. Esse canal está aqui para alcançar mães como eu, que sofrem todos os dias e muitas vezes não tem nem opção. Não tem para onde correr, eu não consigo. O meu casamento está sendo mantido por Deus, pela glória de Deus. Graças a Deus, entre trancos e barrancos, meu marido e eu passamos por muitas coisas, mas a gente está aqui, a gente está junto, a gente está unido. Mas é claro que a gente não tem mais uma vida de casal. A gente não consegue sair no sábado à noite para comer alguma coisa num restaurante, fazer um programa legal, ou só ir num cinema, assim, só para dar uma arejada. A gente não tem esse tempo há 8 anos. E ninguém está imune. Eu sou cristã, eu oro, eu leio a Bíblia, eu mantenho a minha cabeça ativa, mesmo sem vontade, quando dá, eu corro com meu marido. Nessa parte eu tenho que rir, porque é verdade que eu não tenho vontade nenhuma. Mas ele me arrasta, ele me puxa. Às vezes eu tenho essa consciência de que eu preciso. E olha só como a gente não está imune. Como eu sempre me comprometi a sempre ser muito verdadeira aqui no canal, com tudo, não só o que eu vivo, mas o que eu leio, o que a gente passa. Eu hoje iniciei um tratamento. Pela primeira vez na minha vida, estou tratando um transtorno causado por estresse crônico, estresse agudo, que ainda é muito novo para mim, mas por mais que eu tenha venha mantendo há anos o meu corpo ativo, fazia jump, a minha mente ativa, lendo, o estresse é inevitável e ele chega e quando menos a gente não se dá conta, a gente parece que está sempre no limite, a gente sempre acha que não aguenta mais, mas no final a gente aguenta mais um pouquinho, mas então eu aguento, eu preciso aguentar, eu sou forte. E num belo dia eu não me reconheci mais. Eu não sabia quem eu era e eu não reconhecia a minha casa. E não é fácil eu vir aqui falar de uma dor minha, mas é um apelo, mãe, para você, mãe, para você, pai, se você vive, é presente. Não deixa de te dar atenção. Um dia comum e qualquer, eu estava em casa e eu não soube mais onde eu estava, eu não reconheci o lugar, eu não me reconheci. E passei por esse episódio algumas outras vezes e foi então que eu percebi que já tinha passado de apenas eu tô estressada, eu tô cansada. Na verdade, eu já sabia que eu estava exausta, mas a gente não tem para onde correr, provavelmente você está nessa situação. Só que eu não vou me render. Eu vou continuar correndo, eu vou continuar lendo, eu vou continuar assistindo vídeos bobos também, porque às vezes eu só quero ficar doida e dar risada e nenhum problema nisso. Às vezes eu vejo isso com graça, de uma certa forma, com um pouco de humor. Nossa, minha cabeça não tá boa mesmo, né? Mas, como eu falei, foi a forma que eu encontrei de conseguir levantar todos os dias, fazer o que eu tenho que fazer e seguir em frente.
porque muitas vezes o desânimo bate à minha porta tanto quanto você, e ela tem batido com frequência. Procure uma válvula de escape. No meu caso, meu marido tem ajudado, eu tenho procurado manter a minha cabeça quando eu consigo. Mas mãe, procura ajuda. Porque a culpa, no final das contas, é sempre da mãe. Você já deve ter escutado isso várias vezes. Quantas e quantas vezes a gente não tenta interagir os nossos filhos para que eles façam amizades e não dá certo, e tem a alimentação seletiva e a agressividade, e essa agressividade dói, e dói mais dentro do que fora quando você vê que nada muda. Só que a sociedade não vai olhar para você. Se olhar, ótimo, glória a Deus, mas é você que precisa cuidar de você. A única culpa que talvez eu tenha é de não ter olhado para mim antes. É de você não olhar porque você precisa. E eu entendo que você quer tudo para o seu filho, você quer o melhor para ele, para o desenvolvimento dele. Só que com isso também, quando a gente menos espera, a nossa saúde está em risco. E ninguém está imune. Cuida de você, mãe. A gente sempre acha que consegue. E sabe por que a gente acredita nisso? Porque a gente está aqui. E se ontem foi difícil e eu tô aqui hoje, então foi porque eu consegui, não foi? Provavelmente você pensa assim. Só que a gente vai empurrando com a barriga e vai achando que tá tudo bem. E às vezes a gente sabe que não tá tudo bem. Eu tenho ciência disso faz tempo, mas eu não tive outra opção. Eu não tinha o que fazer. O que estava ao meu alcance eu fiz. Só que aí a minha mente me avisou de outras formas que não dava mais. Hoje é um transtorno dissociativo de identidade, um nome que eu nunca tinha ouvido falar na vida, mas que eu passei a ler tanto sobre ele quando eu tive os diagnósticos da Vitória. Amanhã pode ser uma depressão crônica, pode ser uma ansiedade, pode ser tantos outros transtornos causados por estresse. Especificamente falando agora dos transtornos psiquiátricos, das deficiências intelectuais, o autismo, o TOD, a esquizofrenia e algumas outras. Você, com certeza, nas suas pesquisas, nas suas leituras, já deve ter visto em algum lugar que o estresse que uma mãe passa, com o passar dos anos, ela se equipara ao estresse de um soldado combatente. Isso traz danos para nossa mente, mesmo quando a gente acha que está muito forte. Então, se você é novo aqui, fica aqui no canal. A gente não está atrás de inscritos, nós estamos atrás de amigos. Porque são pessoas que entendem e são pessoas que precisam. E às vezes, uma pode dar apoio para a outra, a gente pode dividir o fardo, dividir as experiências. Todas as mães que eu conversei no decorrer desses anos, infelizmente são todas à distância. Eu não converso, a gente não tem esse tempo de tomar um café, de jogar um papo fora. E isso por si só já é um peso pra gente, porque a gente fica impossibilitado até de fazer amizades. Então a gente procura amigos aqui, mais do que inscritos. Já fica no canal se você é novo, curte o vídeo para você que já conhece o canal. Toda sexta-feira a gente traz um vídeo novo. Hoje foi um desabafo. Hoje foi para trazer um pouco para vocês aqui da realidade, como geralmente eu faço. A gente está trazendo também alguns vídeos curtos no meio da semana. Então já fica por aí, a gente vai trazendo outros conteúdos também. E um beijo para você, ótimo final de semana e que essas férias passem bem rapidinho, por favor.